galera do canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto polêmico e com um recente entendimento do TST sobre o assunto. Eu quero falar sobre a estabilidade da gestante no emprego. Toda e qualquer mulher, a partir do momento que engravida, tem direito à garantia no emprego? Ou ela pode ser demitida a qualquer momento? Eu vou falar no final do vídeo sobre o atual entendimento do Tribunal Superior do Trabalho sobre esse assunto. Fica até o final e me diga nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Eu peço que você já deixe o seu like, se inscreva nesse canal, já ative as notificações para você ficar por dentro dos próximos temas que eu vou trazer aqui. Chega de papo e vamos ao que interessa. Bem, primeiramente, nós precisamos pensar aqui sobre o contrato de trabalho. No Brasil, a regra é que o contrato seja por prazo indeterminado. Ninguém começa a trabalhar pensando já no final. Você quer trabalhar para você ter uma certa estabilidade, para você ter uma certa segurança financeira. Então, a regra é saber o dia que você entra e nem sequer pensar no dia que você vai sair do trabalho. Todavia, nem sempre essa regra é obedecida. Há situações em que o contrato será por tempo determinado. E aí eu quero aqui trazer para vocês a questão da grávida. Existem diferentes tipos de contrato. Como é que fica a situação dela? Primeiro, nós temos que saber que o contrato indeterminado, por ser a regra, é a melhor espécie. Então, para os contratos por tempo indeterminado, a grávida vai ter a sua garantia de emprego de acordo com o que está escrito ali no artigo 10, inciso 2, a linha B, a DCT, que dispõe que é proibida a dispensa sem justa causa, a dispensa arbitrária da empregada gestante, a partir do momento da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Já para a contratada por prazo determinado, a situação é diferente em uma situação específica. Primeiro, nós precisamos saber que o contrato por prazo determinado, na verdade, o termo correto não é prazo, é tempo. O contrato, então, por tempo determinado, traz algumas situações excepcionais em que vai ser admitido essa contratação por um termo pré-fixado. E de acordo com a CLT, no artigo 443, parágrafo 2º, há situações em que pode haver a contratação por tempo determinado será quando a natureza ou a transitoriedade justificar essa predeterminação do tempo, quando houver atividades empresariais transitórias e quando tratar-se de contrato de experiência. Para a CLT, o contrato por tempo determinado tem um prazo máximo de 2 anos. Depois desse tempo, se o empregador não respeitar esse tempo, o contrato se torna automaticamente por tempo indeterminado. Se uma empregada for contratada de acordo com a CLT por tempo determinado, ela terá a garantia provisória no emprego até 5 meses após o parto. Esse contrato por tempo determinado possui várias espécies. Além desses mencionados aqui no artigo 443, nós temos o contrato de aprendizagem, contrato de safra e temos também o contrato temporário regido pela Lei 6.019 de 74. Exatamente sobre esse que eu quero falar aqui. Uma coisa que nós precisamos saber é que esse contrato por tempo determinado é o gênero, que tem por espécies esses que eu mencionei. Só que aqui há uma diferenciação. O contrato por prazo determinado da CLT é um contrato realizado por via direta. O que isso quer dizer? O empregador contrata diretamente o trabalhador para exercer a atividade para ele. O empregador vai contratar o empregado, que vai ser subordinado diretamente a ele. Aqui a contratação direta. 2 pessoas, o empregador e o empregado, ok? Já no contrato por tempo determinado, especificamente aquele tratado pela Lei 6.019 de 74, a contratação aqui vai ocorrer por via indireta. O empregador, quando houver uma necessidade de substituição transitória de pessoal permanente
ou quando houver demanda complementar de serviços, haverá uma empresa para fazer a intermediação da contratação. A empresa de contrato temporário, que é a empresa que dispõe da mão de obra, dispõe dos trabalhadores que serão contratados por ela para trabalhar para a empresa contratante. Para ficar mais fácil, há aqui uma triangularização da relação de emprego. A empresa contratante, a tomadora, também chamada de empresa cliente, não contrata diretamente o trabalhador. Ela vai contratar uma empresa especializada, uma empresa de trabalho temporário, e essa empresa vai disponibilizar os empregados para essa empresa cliente. A relação aqui de subordinação é diretamente à empresa de contrato temporário e não à empresa cliente. Aqui as ordens da empresa cliente serão dadas para a empresa de trabalho temporário e aí ela vai dar as ordens aos empregados. Aqui então há essa intermediação, há uma contratação por via indireta. O empregador, a empresa, não vai lidar diretamente com o empregado, mas sim com a empresa contratada. Nessa situação aqui, ao contrário do que dispõe a CLT sobre o tempo do contrato por prazo determinado, o tempo aqui é muito menor. O contrato vai ser por no máximo 180 dias, consecutivos ou não, prorrogáveis por mais 90 dias, também consecutivos ou não. Nesse caso específico aqui da contratação da empresa de trabalho temporário, não há estabilidade. No caso da empregada que engravidar no curso do trabalho, ela não vai ficar no trabalho até o final do tempo previsto no ADCT, que são os 5 meses após o parto. Ela vai ser dispensada quando terminar o contrato. Por quê? Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, quando a empregada entra nesse trabalho, ela sabe o dia que esse trabalho vai chegar ao fim. Ou é o prazo determinado, ou é quando a atividade extraordinária finalizar. Por isso, ela não vai dispor dessa garantia provisória no emprego. E aqui, como o prazo é bem menor do que o previsto na CLT para o contrato determinado, ela não tem estabilidade. Aqui, a gente entende o seguinte: a empregada contratada por prazo indeterminado, se ficar grávida durante o curso do trabalho, ela não pode ser dispensada, salvo se por justa causa. Se ela cometeu uma das faltas previstas na CLT, aí ela pode ser dispensada. Do contrário, não. A trabalhadora contratada por prazo determinado, contrato previsto na CLT, por via direta, essa também vai ter a garantia provisória no emprego. Agora, a empregada contratada por meio da Lei 6.019, quando há uma contratação indireta por meio de uma empresa de trabalho temporário para trabalhar pelo prazo máximo de 180 dias, prorrogáveis por mais 90, essa não tem estabilidade, ela não tem garantia. O contrato chegou ao fim, o prazo terminou, ela está dispensada. Não há garantia para ela. Esse é o entendimento do TST. Atualmente, na verdade, em recentíssimo julgamento do TST, a 4ª turma proferiu a decisão dizendo que o item 3 da súmula 244 do TST, que trata sobre essa estabilidade provisória para contrato determinado, está superada. Então, para a 4ª turma do TST, empregada gestante nenhuma mais contratada por tempo determinado, seja ele da CLT, seja ele da Lei 6.019, essa empregada não terá mais estabilidade no emprego. Mas cabe frisar que essa é uma decisão de uma das turmas do TST, não é o entendimento majoritário do TST. Aí eu pergunto para você, atualmente, com toda essa flexibilização, essa diminuição, dos direitos trabalhistas, o que você pensa sobre isso? O que você acha desse atual entendimento do TST que diz que mulher nenhuma mais contratada por tempo determinado vai ter direito à garantia provisória de emprego? Deixa aqui nos comentários e aí a gente pode falar rapidamente sobre isso no próximo vídeo. Bem, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido que atualmente a gestante vai ter estabilidade se for contratada por tempo indeterminado e por tempo determinado. Esse ainda é o entendimento majoritário.
Todavia, se ela for contratada especificamente pela Lei 6.019, por meio de uma intermediadora, que é a empresa de trabalho temporário, ela não terá direito à estabilidade. Ela não terá direito à garantia provisória de emprego. Bem, enfim, é isso. Se esse vídeo foi útil para você, eu peço que você deixe o seu like, não custa nada, deixe o seu joinha aqui, já se inscreva no canal, ative as notificações e me espere para o próximo vídeo. Até a próxima!